Graça e paz a todos. Esse é o canal Cristo Sem Fronteira. Em dicas e esclarecimentos. E hoje eu vou levar uma frase, duas frases, que a gente tem normalmente escuta de pessoas que estão à nossa volta. E a frase é a seguinte: eu tenho Deus. Eu estou com Deus. E é através dessas duas frases que eu vou mostrar na Bíblia, de uma forma prática, que para a pessoa ter Deus, ela tem que ter Jesus. Jesus é a ponte de ligação para ter o Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Espírito Santo e o Deus Filho, que é o nosso Senhor Jesus. Irmãos, então vamos para a aula. Que Deus abençoe a todos. Olá a todos, esse é mais um vídeo daqueles que eu vou mostrar uma aula prática. E eu escuto muitas pessoas falarem sobre isto. Eu estou com Deus, eu tenho Deus. Para a gente entender o que é estar com Deus, vem do verbo estar. É você estar nas condições ou no determinado estado que Ele está com você. Condições ou estado e que Ele está com você. Isso quer dizer que você tem que demonstrar que tem Ele. Eu tenho Deus. Ter Deus vem do verbo ter, possuir, apresentar, viver. É você ter Deus e exercer e praticar Deus em você. É você ter, é você exercer e é você praticar Deus em você. Então, se você não pratica o que está escrito na palavra, o que você não pratica, o que Deus revelou através da palavra, que é nosso Senhor Jesus, você não está com Deus e você não tem Deus. Para nós entendermos que o Deus é um Deus triuno. É o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. Para isso eu vou levar alguns versículos e vou explicando no decorrer do vídeo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Em Gênesis 1. Nesse mesmo capítulo, no versículo 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, no versículo 1 e no versículo 26, Deus aí se refere a mais de um. E é Elohim, em hebraico. Para entendermos de uma forma interessante, eu li um livro de uma pessoa que leva a palavra de Deus, e ele deu um exemplo formidável falando sobre especificamente o que é cada um deles, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O nome do livro chama Bom Dia, Espírito Santo, de Benihim, e eu achei o exemplo que ele deu formidável. É a mesma coisa de olharmos para o sol e olharmos para o sol é Deus Pai,
O brilho do sol é o Deus Filho, nosso Senhor Jesus, e o calor que a gente sente através desse raio, dessa luz que vem através do sol, é o Deus Espírito Santo. Para outros versículos, como exemplo, em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, Mateus 3, versículo 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Esses dois versículos mostram também a manifestação dos três. No versículo 16 mostra o Deus Filho encarnado, que é o nosso Senhor Jesus. A pomba é o símbolo e um sinal do Espírito Santo se manifestando através do batismo. E o versículo 17 é o Deus Pai dizendo que este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, muitas pessoas se enganam. E esse é um dos maiores atributos e é um dos atributos de Satanás, de nosso inimigo. Se enganam achando que tem Deus, achando que está com Deus. E, na verdade, em 1 Timóteo 2, 5, 1 Timóteo 2, 5, diz que há só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E em João 14, 6, diz Jesus que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele. Irmãos, para ter Deus Pai, você tem que ter o Deus Filho. Para ter o Espírito Santo, você tem que ter o Deus Filho. Deus está aí, através de nosso Senhor Jesus, e que Ele é a verdade. Em João 8,32, diz que todos que conhecem a verdade vos liberta. E quem é a verdade? É nosso Senhor Jesus. Diz também no versículo 36 desse mesmo capítulo, se conhecer Jesus, Ele nos libertará. Somos verdadeiramente livres. Livres do quê? Do pecado. Ele nos livra do pecado. E o que é realmente o pecado? O pecado está em 1 João 3,4. Diz que tudo contra a lei de Deus é pecado. Deus estabeleceu leis aqui na terra, doutrinas a ser seguidas, estabelecidas pela palavra dele, através do Evangelho de Cristo, através de todo o Novo Testamento, assim também como o Antigo, que isso tem que ser seguido. E se você não segue, você se torna ou é um pecador. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Como conhecer o Deus Filho? Para termos um Deus Pai e para termos o Deus Espírito Santo.
Diz no versículo 9: a saber, se com tua boca confessares ao nosso Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em Romanos 10, 9. Então você tem que confessar de todo o coração. E crer em Jesus. Simples. Isso se resume a fé. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. 1 João 1, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a verdade não está em nós. Então temos que também confessar os pecados para Jesus, para o nosso Senhor. É Ele que nos salva, é Ele que nos leva ao Pai. Jesus dá uma referência sobre o Espírito Santo. E em Atos é confirmado isso. Em o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E isso é confirmado no ato de Pentecoste, em Atos dos Apóstolos. Jesus, após morrer, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu para os seus discípulos, deu mais algumas informações e alguns discipulados a eles, e foi ao Pai, a ficar à destra do Pai. E mandou eles aguardar em Jerusalém, e ocorreu o ato de Pentecoste, em Atos dos Apóstolos, para essa manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso Consolador, é nosso ensinador, e é o nosso lembrador. Isso está mais nesse mesmo capítulo de João 14. Isso está num versículo. Irmãos, nós temos que entender que temos que ter Jesus. E Jesus é o caminho para termos esse Deus triuno. Com base de 4 condições. E 4 considerações. Eu vou mostrar para vocês, vou até numerar aqui, que a pessoa tem que ter Jesus para ter os 3, o Deus triuno. O que seriam essas 4 condições? Primeiro, amar a Deus e ao próximo. Isso está em Mateus 22, do 34
ao 40. Ele diz que eu e o Pai somos um. Em João 10:30. Ele também diz que temos que buscar as coisas de cima. Isso está em Mateus capítulo 6. Mas eu vou pegar a referência em Colossenses 3, do versículo 1 ao 2, das cartas de Paulo a Colossos. E o quarto é: quem o ama guarda os seus mandamentos. Isso está em 1 João 3:24. E também está no Evangelho de João, capítulo 14, onde ele fala várias vezes: quem me ama, guarda os meus mandamentos, guarda o que eu ensino. Irmãos, são coisas simples. A palavra está aí, está posta. Não adianta a pessoa falar para mim que está com Deus, que tem Deus, e não há manifestação nenhuma na pessoa que ela tem Deus, que está com Deus. Eu também escuto muitas pessoas falarem que você não sabe o que eu passei, você não sabe o quanto que eu sofri, você não sabe o quanto que eu sofro. Eu sofri muito por X ou Y de situações da minha vida. Amém. Amém. Bem-vindo à humanidade. Glória a Deus porque eu não saiba tudo que você sofreu ou sofre. Mas eu tenho certeza que nosso Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Isto também não é justificativa para as pessoas dizerem que elas são mais sofridas que as outras. Nós temos que entender que nós estamos entrando numa sociedade onde acha que o seu sofrer, o que sofreu, é mais que os outros. Nós entramos numa sociedade onde busca Jesus de seu modo. Nós entramos numa sociedade onde pensa que Jesus irá fazer algo para nos guardar ou para nos poder fazer algo a agradar a Ele. Então, ou fazemos algo para Deus nos agradar, ou Jesus nos agradar, ou fazemos algo para agradar a Ele. Não podemos enganar Jesus, porque Jesus, como Deus, fala em Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel, Primeira Samuel 16, versículo 7. Ele diz para Samuel, quando estava ungindo Davi, que o Senhor não vê como os homens, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E em Hebreus, cartas aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é vida eficaz e mais penetrante que a espada alguma de dois gumes,
e penetra até dividir a alma e o espírito, e as juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. Isso quer dizer que Deus conhece o coração de todos os seres humanos. Eu vou colocar a referência aqui, ó. 1 Samuel 16, 7 e Hebreus 4:12. Deus conhece os nossos corações. Não tem como enganar Deus. As 4 condições estão aí. Só que eu vou colocar mais uma referência para mostrar que uma pessoa realmente tem Deus. E eu vou colocar no Evangelho de Mateus, no último capítulo, capítulo 28. Eu vou escrever de outra cor. Mateus 28, capítulo 18, versículo 18, perdão, até o 20. Diz a palavra de nosso Senhor Jesus, após ele ser ressuscitado. E chegou-se Jesus, falou-lhes, dizendo, e é-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenha mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Então, Jesus agora tem toda a autoridade. Temos que ser batizados. Temos que fazer discípulos. E temos que ensinar. E isso é o que ele fala maravilhosamente. Ide. E quem não tem Jesus não faz isso. Irmãos, é coisa simples, maravilhosa. Jesus está aí para nos ajudar, para nos conduzir. Então, a pessoa para dizer que está com Deus, tem Deus, primeiro tem que ter Jesus. Tem que amar a Deus e ao próximo. Tem que ter Jesus porque os dois é um só. Tem que buscar as coisas de cima. Tem que amar e guardar os mandamentos de Jesus. E tem que fazer o ID. Se não fizer o ID, não for batizado, não fazer discípulos e não ensinar, que ele deixa claro numa parte nesse versículo do capítulo 28 de Mateus. Guardando todas as coisas que eu vos tenha mandado. Guardando todas as coisas do quê? Guardando todas as coisas, guardando tudo que ele ensinou nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Se você não fizer isso, você não tem Jesus. É isso, meus irmãos. Para ter Jesus, você precisa buscá-lo e fazer
tudo que ele ensinou. Em nome do Senhor Jesus, honra e glória somente para ele. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Em nome do Senhor Jesus, amém.